Fui na pré-estreia de Pânico 7, o maior terror slasher do mundo, na minha opinião. E agora quero trazer pra vocês uma linha incisiva sobre o que aconteceu no filme. Logo, esse vídeo terá spoilers, então se você não assistiu o filme, guarda esse vídeo, assista o filme e depois venha pra cá. Eu sou o Mustafa e bem-vindos ao canal NK Black! Bom, vamos logo à minha nota do filme. Na moral, nota 6. Meu irmão, vai se ferrar. Eu me sinto como se fosse o Don Corleone de O Poderoso Chefão. O que fizeram com meu garoto? Claro que após a demissão da Melissa e da Jenna, tiveram que descartar o roteiro original, fazendo mudanças nele. E isso nunca dá certo. Muitas partes trouxeram a essência de Pânico, mas as motivações foram literalmente medíocres. Sim, é um filme divertido e conexo, mas cara, a essência Pânico se perdeu um pouco. O filme se inicia como uma possível empresa que aluga a casa do Stumacher para que pessoas passem a noite lá e se divirtam com a história de Pânico 1. E lá dentro, um casal é assassinado pelo novo Ghostface, que taca fogo na casa. A cena pula para Tatum, a filha de Sidney, com o namorado, Ben Brown, entrando pela janela dela, dizendo que assistiu o filme Facada, ou seja, o filme Pânico dentro do filme Pânico, copiando o primeiro filme. A Sidney vai até lá e expulsa ele e a Tatum fica puta e a chama de hipócrita, porque ela passou pela mesma coisa com o Billy e ela como se estivesse não deixando a Tatum viver. E todas as vezes que a Tatum pergunta para Sidney sobre o seu passado, ela nunca consegue falar com a filha sobre isso. Na próxima cena, Sidney vai trabalhar numa cafeteria, que ele é dono, e três coisas acontecem. Primeira, um dos amigos da Tatum, Lucas, é viciado em facada e pergunta a ela de forma neurótica sobre os assassinatos que aconteceram na casa do Stu. Segunda coisa, a mãe dele, Jessica, o repreende. Depois Sidney pede conselhos a ela sobre como lidar com Tatum, sobre o seu passado, elas são vizinhas. E ela diz que nunca conta pro Lucas sobre o pai abusivo que ela teve, então tem certas coisas do passado da mãe que os filhos não precisam saber. E terceira coisa, um cara esquisito que estava na cafeteria estava encarando Sidney. E ela percebe esse encarar e fica esperta com esse cara. Quando Sidney vai pro escritório, recebe uma ligação. Stumacher. Revelação muito cedo na trama, o que fez todos ficarem divididos. Ele estava na escola da Tatum e mata uma das amigas dela, da Tatum, e um amigo. A morte dela foi realmente marcante, ela estava no teatro pendurada pelas cordas com as tripas todas pra fora. Isso foi maneiro pra caramba. A Sid, o marido policial e o resto da polícia chegaram na escola e começaram a questionar os amigos dela sobre onde estava e o que estava acontecendo. Todos tinham de certa forma um álibi, até o namorado da Tatum. Sid afasta o moleque dela e os amigos também pela preocupação sobre ser verdadeiramente o Stu. Ao chegar em casa e a polícia revistar a casa, o Ghostface aparece e faz Tatum de refém. Tipo assim, que revista medíocre da polícia, mano. A porrada estanca, o Mark, que é o marido da Sidney, entra pra porrada com o Ghostface, ele bate, desmaia e fica nisso o tempo todo. A porradaria se estende até o quintal da casa. O Ghostface é atropelado por um furgão. Era a Gale, o Chad e a Mindy. E eles dois agora trabalham com a Gale no jornal. Ao retirarem a máscara, era justamente o cara estranho que estava na cafeteria da Sid. E ele era maluco e estava internado num hospício, de acordo com a polícia, quando investigaram a vida do cara. A cidade entra em toque de recolher e Gale e Sid vão até o hospício em que o cara estava internado. Um dos residentes do local diz que ele foi liberado há pouco tempo. Sid mostra a foto do Stu para perguntar se ele conhece. O residente diz que era o João, tipo João Ninguém. Um cara que ninguém sabia quem era e de onde veio e que já tinha saído do lado do hospício há 2 semanas, reforçando que o Stu estaria de volta. O marido da Sid, o Mark, é esfaqueado pelo Ghostface em casa, e aí então ele fica sumido. A Chad e a Mindy são ludibriados pela Tatum a fugirem de casa, reunirem os amigos para descobrir quem é o Ghostface. Foi um péssimo monólogo da Mindy dessa vez, porque normalmente ela amassa. Esse roteiro realmente tá ridículo, mano, pra valer. Muito mal escrito. Mas algo que ela falou faz sentido. O foco agora era a nostalgia. Por isso que trouxeram a Neve Campbell de volta. A Gale dá a ideia de fazer uma entrevista com a Sid ao vivo para atrair o Stu. Ela faz várias perguntas pessoais para a Sid e elas têm uma momentânea discussão, mas o Stu liga e diz que está indo atrás da Tatum porque ela desobedeceu o toque de recolher. Tatum vai embora com o namorado, mas vê o notebook dele fazendo vídeo em chroma key verde para fingir ser o Stu, ou seja, para tentar saber se era realmente o vídeo de IA ou se era realmente ele. Logicamente a Tatum não acredita, bate nele e foge. Quando ela foge, o Ghostface aparece e persegue ela pela cidade fantasma, porque não tinha ninguém, tava em toque de recolher. Os amigos dela foram mortos pelo Ghostface, e aí nós descobrimos que eram dois. Um perseguia ela e o outro matava os amigos, que, na moral, ninguém vai sentir falta de nenhum dos amigos. Tipo assim, não deu tempo de conhecê-los o suficiente para sentir algo na morte deles. Eles sequestram a Tatum e a levam para casa. Sid chega lá armada e vê várias TVs mostrando Ghostfaces dos filmes passados. Era a inteligência artificial. Aparece a Senhora Loomis, o Stu, o Roman Bridge, que é o meu irmão dela, aparece basicamente vários Ghostfaces passados. Ela encontra Tatum amarrada
do lado de fora na varanda, como aconteceu no primeiro filme, na primeira cena. E então, o primeiro Ghostface se revela, o residente do hospício. Antes dele trabalhar lá, ele era técnico em TI, por isso ele sabia usar a inteligência artificial. E logo após, o segundo Ghostface era a vizinha dela. Até então, decepcionante, já que vimos o rosto do Stu e do nada teve esse background, foi literalmente um tiro no pé. Mas claro, vamos esperar as motivações. Olha só a motivação dela. O marido dela era abusivo, ela leu o livro da Cid, que ela escreveu no quarto filme, ela matou o marido e fugiu com o filho, Lucas, que inclusive foi morto junto dos amigos. A Cid deixou o mundo das câmeras, entre aspas, e ela surtou quando a Cid sumiu. Ficou maluca e foi parar no hospital psiquiátrico, ela se internou. Que lá ela encontra o cara, que era o residente lá do hospital, que trabalhava lá, e eles começaram a bolar um plano para trazer a Cid ao que, de acordo com eles, nunca deve ter um final feliz e que deve sempre estar em evidência como a Final Girl. Meu irmão, que motivação de merda foi essa? Tipo, quase que nenhuma importante conexão do passado dela estava presente. E a todo tempo eu me questionando sobre o filho dela ter sido morto e do nada, ela diz. Porque a Cid pergunta, mas e o seu filho? Aí ela diz, meu filho já foi, ele era igual ao pai. Enfim, acabou. E depois, como sempre, aquela perseguição, porradeira cantando, a Cid enfia várias vezes uma chave de fenda na barriga da Jéssica e foi uma cena muito maneira, mas o que a mata é quando a Tatum e a Cid saraivam a cabeça dela de tiro. Enfim, simples assim. Na minha opinião, pessoal, o pior filme do Pânico é o 2. Pra mim aquele filme é ruim. Não é que ele é ruim ao extremo, mas comparado aos outros, ele é o pior. Coincidentemente, esse filme Pânico 7 não ficou abaixo do 2, eu ainda acho que o 2 é pior. Mas ainda assim, as motivações do 2 foram muito melhores do que esse. Ou seja, até o Pânico, que eu acho que é o pior, teve motivações do que esse agora, que deveria ser muito melhor. Então, cara, eu reforço, eu dei uma nota 6 para o filme e pra quem é fã, vai ser muito doloroso ir ao cinema assistir. Mas pra quem não é, nem tanto. Eu espero de coração que esse não seja o último Pânico.